Fala, gurizada! Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Que maluco tá esse campeonato brasileiro, hein, cara? Que coisa de maluco. O Grêmio, que teve todas as possibilidades de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, só dependia de si, jogava dentro de casa contra um fraco time do Corinthians que estava lutando pela permanência na primeira divisão. E não é que o Grêmio perde dentro da arena para o time do Corinthians? Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o like, comentário e compartilhar. Vamos lá então, gurizada, vamos falar então, né, dessa derrota do Grêmio, claro, também de uma forma geral do Campeonato Brasileiro. Mas claro, né, sempre pedindo aí para você deixar aí, né, o seu comentário, conforme a gente vai falando aqui ao longo do vídeo. Estou abrindo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, né, enquanto eu vou falando aqui vai aparecer aí também para vocês, né, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, como é que ficou, né? A classificação depois dos jogos válidos aí pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, o Palmeiras foi o mais beneficiado da rodada, né? Venceu o seu jogo dentro de casa contra o Internacional por 3-0, e essa vitória, né, do Palmeiras coloca o time na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras também, né, contou com os resultados paralelos, como por exemplo, né, o empate do Flamengo contra o time do Fluminense, segura o Flamengo. O Flamengo até em algum momento estava vencendo o jogo, estava chegando ali na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas, né, esse empate 1-1 com o Fluminense segura o time do Flamengo, mesmo o Flamengo tendo uma partida a menos, que é contra o Red Bull Bragantino. Então, tudo leva a crer que apenas um, né, desses dois, ou o Flamengo ou o Red Bull Bragantino, com os resultados desse domingo, estarão lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Bueno, então, Flamengo 1, Fluminense também 1, o jogo foi lá no Maracanã, muita reclamação por parte da arbitragem do Flamengo, né? Flamengo reclamando da arbitragem, né? Vejam só isso, cara. Ei, meu amigo, acontece, né? De vez em quando acontece. Hoje, né, nesse domingo, nós tivemos o empate, né, em 2-2 entre Red Bull Bragantino e Botafogo. Parecia que o filme ia se repetir, né, para o time do Botafogo. O Botafogo toma um gol com 2 minutos de jogo, logo na arrancada ali da partida. O time do Red Bull Bragantino abre o placar lá no Nabi Abichedi. Todo mundo imaginava que ia ser mais uma derrota, mais uma tarde trágica para o time do Botafogo, mas o Botafogo ainda no final do primeiro tempo consegue em 2 minutos virar, né, a partida e ter a vantagem até o final do jogo, né, quando o Thiago Borbas acaba empatando a partida para o time do Red Bull Bragantino e deixando tudo igual lá no Nabi Abichedi. O resultado é ruim, né, para as duas equipes. Nesse momento do campeonato, qualquer empate, mesmo com circunstâncias difíceis contra o seu time, qualquer empate é um resultado ruim. Derrota, então nem se fala, né? Mas esse empate ele segura tanto o Bragantino, segura também a equipe do Botafogo, que ficam abraçados nesse momento. Então o Red Bull Bragantino vai para uma decisão contra o Flamengo, né, nesse jogo atrasado que tem, e necessita vencer. Então um vai matar o outro aí. Dificilmente os dois vão continuar vivos na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. E, claro, o principal jogo da tarde, que era, né, o duelo na Arena do Grêmio, entre Grêmio e Corinthians, que poderia dar ao tricolor a liderança do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Grêmio? O Grêmio que chegou cheio de moral, exaltado, o imortal tricolor depois da vitória, e que vitória, né, sobre a equipe do Botafogo, tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Essa vitória da equipe do Grêmio sobre o time do Botafogo, 4-3, com direito a hat-trick do Luiz Soares. Mas o que aconteceu com o Grêmio? O que
porque o ambiente estava todo favorável ao time do Grêmio. Pegava um Corinthians cheio de desconfiança, Corinthians que vinha de jogos ruins, de uma sequência bem ruim, com protesto da torcida, com cobrança em cima do técnico Mano Menezes, né? O ambiente para o Grêmio era todo favorável, o Grêmio jogava na arena, com mais de 50 mil torcedores presentes, mesmo com toda a chuva, mesmo com mau tempo, o Grêmio tinha o apoio do seu torcedor, tinha Luis Soares em campo, mas nada aconteceu. Claro que tem algumas situações dentro do jogo e outras daquelas aberrações que só acontecem aqui no Campeonato Brasileiro. O Corinthians saiu do estádio reclamando da arbitragem. O mesmo Corinthians, que no jogo do primeiro turno, lá na Arena, né, acabou sendo beneficiado naquele pênalti não dado, né, naquele toque de mão escancarado do Yuri Alberto, né, que não foi dado aquele pênalti no chute do Ferreirinha e que acabou a arbitragem não dando aquele pênalti que foi um dos maiores pênaltis da história do futebol contemporâneo. Mas na partida de hoje, o time do Corinthians ele foi muito prejudicado. Ele foi duplamente prejudicado, podemos colocar assim? Podemos colocar assim. Por quê? O que acontece? Né? Ao lançamento lá para dentro da grande área, né, o jogador Matheus Bidu ele vai dominar a bola para finalizar. Aí o jogador do Grêmio ele chega, faz uma pressão, o João Pedro chega fazendo uma pressão forte em cima dele e acaba batendo no Matheus Bidu, impedindo que o Matheus Bidu finalize a jogada. É pênalti, né? Só que o árbitro da partida acabou não dando a penalidade. O que foi que aconteceu? No lance seguinte, né? Na sequência do lance, o time do Grêmio tenta sair rápido e aí o zagueiro Bruno Mendes, ele tá mal posicionado e ele tenta cortar a bola, ele tenta interceptar a bola. E aí ele dá um carrinho fortíssimo, tá? Chega com as travas da chuteira na canela, o jogador da equipe do Grêmio, e aí ele acabou sendo expulso. Por isso do prejuízo duplo pro time do Corinthians, né? Que foi, né, acabou sendo prejudicado, entre aspas, né, nesse segundo lance, porque se tivesse sido pênalti para o Corinthians, muito provavelmente não teria tido o lance da expulsão para o lance da expulsão do Bruno Mendes e o Corinthians muito provavelmente estaria com 10 jogadores em campo. Mas ainda assim, o Corinthians foi lá e fez o seu gol, né? Um bate-rebate lá dentro da grande área, a bola do Lucas Veríssimo chegou no Romero e o Romero acabou, né, abrindo o placar lá na Arena. Ainda no primeiro tempo, né, o Renato tentou fazer algumas mudanças, ele tira o João Pedro, lateral direito, coloca o JP Guzmão, tenta colocar o time mais pra frente, mas o Grêmio acaba, né, não funcionando. Principalmente porque no primeiro tempo, né, o time do Corinthians atacou no gol que estava muito ruim, né, o gramado estava muito ruim na Arena, né, devido ao show do Roger Waters, né, o gramado estava muito ruim, então naquela parte do campo, né, o gol da arquibancada norte acabou atrapalhando, né, o andamento do jogo. Então muita gente circulou ali durante o primeiro tempo, então o gramado deixou de ser gramado, virou um lamaçal ali, né? Tava mais lama do que propriamente tinha grama no jogo. Então, isso atrapalhou também o andamento do jogo, porque como o volume de chuva ele foi muito grande, e a gente sabe que o gramado da Arena não é nada bom, né? Um dos piores gramados do futebol brasileiro, e aí acabou atrapalhando também essas tentativas de triangulação e principalmente não favorece ao estilo do jogo do Luis Soares. O Luis Soares não é nenhum exímio cabeçador, né? Não vai jogar com bola alta. O Soares é um jogador totalmente técnico, né? Então ele precisa de parceria, ele precisa de tabela, ele precisa receber a bola em boas condições para criar as jogadas. O que ele teve lá em São Januário, no bom gramado do estádio de São Januário, não teve, né, no jogo da Arena neste último domingo. Então o Grêmio acabou bastante prejudicado pelas condições do seu próprio estádio, né, e também, né, por conta de um time que eu falei no vídeo passado, de qualidade duvidosa. O Grêmio, ele tem apenas o Soares, e o Soares é um cara que faz a diferença. O Soares é capaz de pegar um jogo, botar a bola embaixo do braço e dizer para os seus companheiros, deixa aqui para mim que eu vou resolver. Mas só que nem todos os jogos o Soares vai resolver, porque o cara tá com 36 anos, o cara jogou praticamente toda a partida contra o time do Botafogo, o tempo de recuperação foi pequeno, o jogo no domingo de alta tensão, né, o campo pesado, obviamente que o cara não vai conseguir, né, ser mágico todo o jogo, ser extraterrestre toda a partida
por conta, né, dessas situações, principalmente envolvendo os seus companheiros, né? É duro falar isso, mas o Grêmio é só o Soares, né? Se tirar o Soares dali, o Grêmio, olha, o Grêmio hoje tem muito ponto na tabela de classificação e se permite colocar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, única e exclusivamente por causa que tem um gênio da camisa 9 chamado Luis Soares. Beleza? Então tá. Então o Grêmio perdeu a grande oportunidade, perdeu a grande chance de conquistar aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Os outros jogos, né, não definiram muita coisa, mas ali na parte de baixo, o Fortaleza, né, perdeu mais uma, cara. O Fortaleza tá com, desde a 27ª rodada, o time do Fortaleza não ganhou, né? O Juan Pablo Vojvoda tá pressionado e não sei se vai continuar. O Vasco, né, conseguiu uma vitória importantíssima no último minuto com o gol de falta do Dimitri Payet. Era uma belíssima cobrança de falta. O francês tem uma curva na bola, não deu lá para o time do América. O Vasco jogou pouco, mas conseguiu, né, esse importante resultado. Sansão na Vila Belmiro terminou 0-0. O Galo venceu o Goiás por 2-1. O Goiás, olha, tá indo de arrasta para cima, né? 35 pontos nesse momento. Tá 3 pontos de sair da zona do rebaixamento e já com 34 jogos, né? Então tá complicada a vida aí pro time do Goiás. E aí nós temos ali depois o Bahia com 38 pontos, nós temos o Vasco com 40 pontos, o Santos é o 14º com 42 pontos, o Santos dá uma respirada, o Internacional é o 13º com 34 pontos, com 43 pontos, o Fortaleza também tem 43, o Corinthians tem 44 pontos, ali estão sempre trocando de posição, né? Uma hora o Inter ganha, ultrapassa Fortaleza e Corinthians, outra hora o Fortaleza ganha, ultrapassa Corinthians e Internacional, e assim fica essa troca ali de posições. Para o Inter, para o Fortaleza e também para o Corinthians, mais uma vitória aí, já está resolvida a parada. Lembrando que nós teremos Corinthians e Internacional, um confronto direto na Neoquímica Arena. Olha aqui como é que ficou a classificação, na tela aí para vocês. A classificação ficou da seguinte forma: Palmeiras 62, Botafogo 60, Grêmio 59 pontos. Né? O Grêmio fica a 3 pontos do Palmeiras e com o mesmo número de jogos. Né? As duas equipes já jogaram pela 34ª rodada. O Botafogo, ainda por aproveitamento, ele é o líder do Campeonato Brasileiro, porque ele tem uma partida a menos em relação ao Palmeiras. Se ele ganha essa partida contra o Fortaleza, ele vai, né, a 63 pontos, ele tem um ponto a mais em relação ao aproveitamento ao time do Palmeiras. Grêmio 59, Bragantino 59, Galo 57, né, o Flamengo 57. O Flamengo foi o time que mais caiu, né? O Flamengo tinha a perspectiva de, quem sabe, chegar numa vice-liderança, 60 pontos, mas acabou, na realidade, com 59, né? Se vencesse o time do Fluminense, mas acabou ficando só com 57 pontos. Depois nós temos ali 6 pontos de diferença do Flamengo para o Atlético Paranaense, né? Que tem 51 pontos. Não vamos ter G7 nem G8, né? Porque nem Fluminense nem São Paulo estão, né, ali dentro do G4 e dificilmente vão chegar nessa posição, né? Já é 10 pontos de diferença do Fluminense para o Flamengo, então esquece G7 e G8. Então o Atlético, essa situação aí do G6 já deve ficar, né, definida na próxima rodada, né? O Atlético Paranaense que acabou, jogando contra o Bahia, né, e empatou com o Bahia, resultado péssimo, né, para o tricolor lá da Boa Terra. Aí nós falamos ali do Atlético Paranaense 51, com o Fluminense 47, o Cuiabá tem aí 47 pontos, o São Paulo 46, o Corinthians 44, o Fortaleza 43, o Internacional 43 pontos, o Santos 42, né, fechando ali a zona de Sul-Americana. O Vasco 40, o Bahia 38, estão ali no limbo, né, o Cruzeiro 37, abre a zona do rebaixamento, que já não tem mais Zé Ricardo como seu técnico, acabou sendo demitido nesse domingo após uma longa reunião lá na Toca da Raposa, lá em Belo Horizonte, que acabou definindo a demissão do técnico Zé Ricardo. Meu amigo, quem contrata Zé Ricardo não passa impune, não. Goiás 35 pontos, acho que esse já foi de arrasta para cima. O Coritiba 29 pontos, esse também já foi, né, de arrasta para cima, 34 jogos.
12 pontos, pode chegar a 41, né? Então, dificilmente vai conseguir escapar. Pode até escapar? Pode até escapar, mas aí teria que, né, contar aí com Vasco e Bahia. Se o Vasco e Bahia ganharem na próxima rodada, né, o Curitiba já estará rebaixado na próxima rodada, ou se o Curitiba não ganhar o seu jogo, né? Curitiba 29 pontos e o América, que já foi de arrasta para cima, com 21 pontos. Bom, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ela 35ª, claro que ainda no meio, antes da 35ª, nós teremos alguns jogos atrasados, né, que acabaram sendo remarcados por compromissos, por shows em estádios. Então a 35ª rodada tem Corinthians e Bahia, tem Atlético e Vasco, tem Fluminense e Curitiba, né? Tem também Botafogo e Santos, tem Galo e Grêmio, tem São Paulo e Cuiabá, Inter e Red Bull Bragantino, tem também Fortaleza e Palmeiras, tem América Mineiro e Flamengo, além de Goiás e Cruzeiro. Olha esse jogo lá no Railé Pinheiro, hein? Goiás e Cruzeiro. Esse jogo aí vai definir o que vai ser do Campeonato Brasileiro. Enfim, gostaram do resumão aí? Então tá, galera, te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!